prédio da Fundação Casper Libero, na Avenida Paulista. Ao todo, são 12.640 metros, que serão percorridos por cerca de 10 mil atletas. Muitos deles nunca participaram dessa corrida. Por isso, eles aproveitaram a folga de sábado à noite para fazer um reconhecimento do percurso. Eram cerca de 40 atletas. Entre eles, o campeão olímpico Carlos Lopes, de Portugal, e os colombianos Vitor Mora e Silvio Salazar. De ônibus, eles acompanharam o brasileiro Hélio Silva de Aguiar, o único que resolveu fazer o reconhecimento como se deve, isto é, correndo. No começo, tudo parece muito bem, mas é justamente aqui, na descida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, que muitos atletas entusiasmados acabam gastando energia demais. Hélio, qual o conselho que você daria para um atleta nessa descida? É justamente aqui, que o atleta tem que tomar cuidado, porque inconscientemente ele vai se esforçar muito e vai pegar uma subida. Ele pensa que a subida aqui é a consolação, é que mata, mas não é a Brigadeiro. Ele solta, tá descansado, tá descendo, então solta. Depois da Brigadeiro, os atletas percorrem algumas ruas do centro da cidade, com pequenas subidas e descidas. Mas é aqui, na subida da Consolação, a apenas 3 mil metros da chegada, que o atleta começa a sentir a falta de perna. Hélio, como é que o atleta está se sentindo nesse momento? O cansaço que é muito. É só tentar manter o ritmo. E se um atleta entrou na Paulista com 200 metros na frente do segundo colocado, fatalmente ganhará a prova. E quem vence a Consolação ainda tem quase 2 quilômetros de Avenida Paulista para correr. É o momento do sprint, a arrancada final. Cerca de 40 minutos após a largada, os atletas começam a chegar aqui, na frente do prédio da Fundação Casper Libero. É o ponto final dessa prova. E aí, qual será o vencedor dessa São Silvestre? É difícil falar diante de tantos favoritos. Mas Lopes, Zé João, João da Mata. Você não acredita que você chegue junto? Não, eu quero chegar. Junto é uma consequência de uma boa corrida. Já o campeão do ano passado e um dos favoritos da São Silvestre preferiu reconhecer... Um escritório luxuoso por um dia ou mais. É ótimo para os empresários que querem fechar negócios longe dos ouvidos indiscretos. Esse escritório de aluguel fica aqui, no 11º andar de um edifício num dos lugares mais nobres de São Paulo, o Jardim Europa. Ao todo, esse escritório tem 75 metros quadrados. Logo na entrada, a recepção, com uma secretária bilíngue. Em frente, uma sala de estar, com tudo que um executivo precisa para receber bem o seu cliente. Dentro desta geladeira, muitos refrigerantes e cervejas. E em cima, uísques e vinhos importados. E aqui ao lado, uma moderna sala de reuniões, onde poderão ser realizados importantes negócios. E se entre uma reunião e outra o executivo se sentir cansado, não há problema. Ele poderá descansar aqui, nesta sala. Mas a sala principal desse escritório é esta aqui, um verdadeiro gabinete de despachos. Aqui, o empresário executa seu trabalho e despacha com a sua secretária. E, se necessário, ele pode escapar de um cliente indesejável através desta porta secreta. Pegar o elevador, ir até a garagem e sair num luxuoso automóvel com chofer. Quanto custa a diária aqui desse escritório? As diárias variam de 10 a 20 ORTNs, de acordo com o tipo de infraestrutura adicional que ele deseja, em termos de telex, de motorista, ou de uma assessoria contábil, ou algum tipo de serviço extra. O Conselho deve ser ouvido neste caso, pois Cubatão é um município considerado área de segurança nacional. No Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, o afastamento do prefeito também foi admitido extraoficialmente, mas nenhuma autoridade quis falar sobre o assunto. Nós viemos aqui ao Palácio dos Bandeirantes saber do governador Franco Montoro quais os motivos que teriam levado o governo federal a exonerar o prefeito nomeado de Cubatão, Oswaldo Passarelli. Mas o governador Franco Montoro já havia se retirado aos seus aposentos e não pôde nos receber. A decisão de demitir o prefeito Passarelli teria sido tomada na última quarta-feira, numa reunião sigilosa entre o governador e seu chefe da Casa Civil, Roberto Guzmão, que ficaram irritados com o decreto do prefeito propondo a extinção da Vila Paris e a transferência da população para a Vila Natal. A demissão de José Passarelli. Marlene de Almeida está sendo operada neste momento no Hospital das Clínicas e, segundo os médicos, tem poucas chances de sobreviver. Vizinhos e parentes dizem que a polícia que atirou na Marlene. Por volta das 2 horas da tarde, 3 policiais da divisão de roubo a banco invadiram esta casa aqui na rua Afonso Vaz 514, no bairro do Butantã, à procura de um assaltante. Segundo vizinhos e parentes, os policiais deram um tiro na janela. Em seguida, arrombaram a porta da casa e encontraram um corpo caído. Era a dona Marlene de Almeida, de 27 anos, dona aqui da casa, que estava com a sua filha de 1 ano e meio no colo.
O tiro foi no rosto. Dona Marlene caiu bem aqui, onde está essa marca de sangue. Os policiais revistaram toda a casa, não encontraram nada e resolveram socorrer Dona Marlene. E aqui na 51ª delegacia, onde foi registrada a queixa, a história contada pelos policiais é outra. O perito Lodival Icibassi comandava sua equipe na busca de um marginal que teria roubado e estuprado 2 moças que moravam na mesma rua de Dona Marlene. Durante a busca, eles encontraram uma carteira com fotografias e documentos de João Serrano, marido de Dona Marlene. Eles verificaram que João tinha várias passagens pela polícia, então eles resolveram entrar na casa. Conta o motorista que eles escutaram um disparo que teria quebrado o vitrô. Nesse momento, eles resolveram entrar dentro da casa e encontraram Dona Marlene caída no chão, enquanto um homem fugia pela porta do fundo. A polícia alega que o tiro saiu de dentro da casa. Não, tinha ninguém, tinha só ela e as crianças. Imagina, não tinha nada. É mentira, isso é mentira. Eles quebraram tudo a porta assim, depois, de repente veio uma bala rápida do vidro e atingiu na minha mãe. Foi um guarda que atirou? É. Verba vai sair dos cofres da prefeitura. A outra metade vem de um contrato de financiamento que foi assinado hoje com o BNH. Bairro da Penha, dia 23 de janeiro. Estas imagens mostram os estragos causados pelo último transbordamento do córrego do Ticoatira. Agora, o Ticoatira vai ser canalizado. Só nesta obra serão gastos quase 35 bilhões de cruzeiros. A partir de agosto de 1986, as obras do córrego do Ticoatira estarão concluídas. No trecho que vai da marginal do Tietê à estrada de São Miguel, numa extensão de 4 quilômetros. Nesta faixa de 100 metros será criado o Parque do Ticoatira. O córrego será canalizado e vai correr a céu aberto. O plano de combate às enchentes, assinado hoje à tarde na Prefeitura, prevê também obras no córrego da Moca, Moinho Velho, Capão do Imbira, Rincão, Pirajussara e no rio Tamanduateí. Sempre associada a um córrego veio a ideia da Avenida de Fundo de Vale. E era o sistema viário que acabava definindo a prioridade. O nosso governo é assim. Nosso governo, a prioridade vai ser definida pelo problema social, isto é, pelo problema da enchente. 4 homens armados nesta área. O governo do estado liberou hoje mais de 2 bilhões de cruzeiros a várias entidades ligadas à agricultura. A primeira fase do Programa Estadual de Biotecnologia prevê a implantação de 17 projetos ligados à agropecuária, que visa produzir inseticidas biológicos para combater a broca da cana-de-açúcar e a lagarta da soja. Hoje, vários pesquisadores, cientistas e empresários acompanharam a assinatura dos contratos pelo governador Franco Montoro, que liberou para esse projeto recursos no valor de 2,5 bilhões de cruzeiros. Essa primeira fase do projeto estadual de biotecnologia representará ao país uma economia de mais de 300 bilhões de cruzeiros causadas pelas pragas nas lavouras. Vou citar apenas um exemplo. Uma praga, a lagarta da cana-de-açúcar, causa prejuízo da ordem de 120 bilhões de cruzeiros por ano apenas em São Paulo. São 310 litros de álcool por hectare. Um dos inseticidas biológicos que hoje nós financiamos, a produção semi-industrial, será capaz de diminuir consideravelmente esse prejuízo. Quanto tempo levará para o Brasil ter esses produtos? Bom, é uma gama muito vasta de produtos. Esses inseticidas que nós estamos falando, em poucos meses, eu acredito 6, 8 meses, nós já teremos... TV Globo Videográficas, uma exposição inaugurada agora à noite em São Paulo, mostra os resultados... Pessoas, que é responsável pela produção das mais belas vinhetas e aberturas de programas da TV Globo. Agora, essas imagens ganham o lugar que sempre mereceram, uma galeria de arte. A exposição Videográficos, que já rodou algumas das principais capitais do mundo, faz uma retrospectiva de 10 anos de trabalho de Hans Donner e sua equipe na TV Globo. As fotos nas paredes reproduzem o processo de produção das vinhetas e as imagens nos vídeos mostram os resultados finais. Só falta o principal aliado da equipe de Donner, o computador. Eu era no início até contra essa tecnologia, porque os primeiros resultados eram muito fracos. Muito em 77, tudo que nós tentamos por computador era muito inferior aos efeitos especiais de cinema. E a partir de 80, e de apoio de pessoas da televisão, de pesquisa e desenvolvimento, e aí começou realmente o voo alto de poder usar uma tecnologia que te permite liberdades de movimento de câmera, de criar superfícies, de trabalhar com luz.
tudo no trabalho de Hans Donner é feito pelo computador. Aqui nessa parte da exposição, por exemplo, estão as fotografias da produção e realização de várias aberturas da programação da Rede Globo. Na novela Champagne, por exemplo, aquele piano que vocês viram passando de frente à tela, nada mais era do que uma miniatura movimentada pelo próprio Hans. Há 40 anos no Brasil. A mostra começa em 35, com fotos tiradas ainda na Europa. Em 40, na chegada a São Paulo, as primeiras fotos no Brasil. A Praça da Sé com a Catedral em construção, o prédio Martinelli e a moderna 9 de Julho. Nas artes, as mãos de Rodolfo Maia, na peça As Mãos de Eurídice, e a sensualidade da vedete Elvira Pagan. Já nos anos 50, o deslumbre com as fotos coloridas. Dos anos 60 para cá, Kurt registrou a inauguração de Brasília e instantâneos da arquitetura dos grandes centros, como as fachadas de modernos edifícios em Nova York, Toronto e Tel Aviv. E foi com essa máquina fotográfica que seu Kurt fotografou nas décadas de 40 e 50 vários artistas brasileiros. Seu Kurt, os artistas gostavam de ser fotografados? Eu creio que sim, porque eles às vezes voltaram para repetir novas fotografias. Quantas fotos essa máquina já tirou? Deve ter tirado entre 3 e 5 mil personalidades e artistas. O que o senhor procurava mostrar quando o senhor tirava uma fotografia? Procurava sempre, vamos dizer, o melhor aspecto quando se tratava de pessoas e artistas, tirar os defeitos deles, melhorar o aspecto. Essa é a sua primeira exposição? Minha primeira exposição, sim. E a segunda é para quando? Provavelmente daqui 50 anos. Fotografei você. Uma boa noite a todos. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar. Boa noite. O ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, passou o dia hoje em São Paulo reunido com representantes dos aeronautas, aeroviários e ferroviários. As duas categorias estão em campanha salarial e já marcaram greve para a próxima semana. Preocupado com essa situação, o ministro iniciou hoje mesmo contatos com as lideranças sindicais. Primeiro, ele conversou com os representantes dos aeronautas e aeroviários, que reivindicam estabilidade no emprego por um ano, 20% de reposição salarial, trimestralidade e 100% do NPC. Ficou acertado com o ministro uma nova rodada de negociações entre as empresas aéreas e os trabalhadores, para segunda-feira, às 1h30 da tarde, na tentativa de se evitar a greve. Logo depois do encontro com os aeronautas e aeroviários, o ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, se reuniu com o presidente do Sindicato dos Ferroviários, Mendes Botelho. Nesta reunião, o ministro não tratou das negociações específicas dos ferroviários, apenas confirmou o encontro já marcado para segunda-feira e garantiu que não usará de nenhuma medida repressora contra o sindicato ou os trabalhadores. O papel do Ministério do Trabalho é incentivar, fomentar negociações, contribuir para que... De índio. Agora vocês vão ver. O programa de índio é feito em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e vai ao ar todos os domingos e dá o maior ibope. Boa noite. Nós estamos aqui no estúdio com os parentes Potiguara, lá da Paraíba, com os Chavante, da Pimentel Barbosa, lá Mato Grosso, e com o parente Tucano, do Alto Rio Negro. Quando esse programa entrar no ar, domingo às 6h30 da tarde, cerca de 50 mil ouvintes da Rádio Universidade de São Paulo, FM, vão receber as últimas notícias das comunidades indígenas de todo o país. Mas as notícias são apenas parte do programa, que tem seu maior espaço dedicado à defesa dos direitos do índio. O microfone está sempre aberto a quem quiser reivindicar. Esse Chavante, por exemplo, veio do Mato Grosso pedir a demarcação de terras. Este programa é uma experiência inédita no Brasil e é apresentado por dois índios. O Ailton, da tribo Krenak, do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e o Álvaro, da tribo Tucano, do Alto Rio Negro, no Amazonas. Álvaro, domingo agora será o terceiro programa de vocês. Qual a resposta do público? O público está gostando demais. E até os índios que vêm de longe, como do caso do Mato Grosso, que chegaram recentemente, pedindo até o ônibus para transportar e fazer um programa de índio aqui em Intende São Paulo. Eu acho que isso já é uma... Isso vem reafirmar valores de uma cultura, né? De respeito a um povo. Então vamos lá escutar mais um pouco da música. Vamos deixar o programa correr, porque senão tá ótimo. O programa não sai no domingo. Ótimo, então nós vamos chamar mais uma música aí.
Boa noite. As convenções dos partidos políticos para oficializar os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A do PMDB vai ser amanhã. A convenção do PT começou praticamente agora à noite com o encontro municipal de delegados. Este encontro termina no domingo com a convenção do partido para homologar a candidatura do deputado Eduardo Suplicy. Hoje, cerca de 400 delegados distritais do partido iniciaram os debates sobre o programa político que o PT irá apresentar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Amanhã, os delegados do PT irão decidir quem será o vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado Eduardo Suplicy. Esta é uma questão delicada. Ou o partido mantém o nome da vereadora Luísa Erondina, ou oferece esse cargo ao ex-deputado Roger Ferreira, presidente do Partido Socialista Brasileiro. Eu acredito que o Partido dos Trabalhadores discutirá com muita maturidade ambas as possibilidades, já sabendo que é certo o apoio do PSB e de Roger Ferreira a nós transmitido ao Partido dos Trabalhadores, e ele até colocou que independentemente do cargo. Eu estou inteiramente à vontade e a decisão de retirar a candidatura, por exemplo, não cabe a mim, porque a candidatura não é minha, mas é do conjunto do partido, mas eu vejo qualquer resultado em relação a isso com muita tranquilidade, achando que é uma coisa normal num partido de massas e que prima pela democracia e pela possibilidade de participação plena de todos aqueles identificados com a proposta desse partido. No dia 28, o PTB oficializa a candidatura de Jânio Quadros. Agora à noite, ele disse que só participa de debates com outros candidatos depois que visitar todos os bairros da capital. Na condição de candidato majoritário, declaradamente majoritário, eu não vou colocar nenhuma azeitona no pastelão de quem quer que seja. Qual o vice da sua preferência, o Arthur Alves Pinto ou o Fausto Rocha? Eu não tenho preferência. A Frente Liberal é que deve tê-la. E vai me dar um homem de bem. Jânio Quadros e Ademar de Barros Filho têm um histórico de acirradas disputas eleitorais. Agora, cada um por um partido trabalhista diferente, tenta a Prefeitura de São Paulo. Com eles concorrem políticos modernos, como o senador Fernando Henrique Cardoso, pelo PMDB, e o deputado Eduardo Suplicy, pelo PT. Mas o janismo e o ademarismo ainda esperam provar uma hegemonia eleitoral. Foi aqui neste casarão, no início da década de 50, que Ademar de Barros montou a sede do Partido Social Progressista. Um partido que se confundia com a figura do seu criador. Nasce aí o ademarismo, uma tendência política que colocou Ademar de Barros uma vez na prefeitura e duas vezes no governo do estado de São Paulo. Médico, filho de fazendeiro, Ademar iniciou sua carreira em 34 como deputado estadual. Em 38, foi nomeado pelo presidente Getúlio Vargas interventor federal em São Paulo. Esta amizade com Getúlio lhe rendeu muita popularidade, mas também a oposição acirrada da oligarquia paulista, que o acusava de desviar verbas públicas. Isso obrigou seus correligionários a responderem com o slogan "Rouba, mas faz". Para se eleger, Ademar evocava Deus e prometia emprego à classe média desempregada. Cerca de 30 anos depois, este casarão volta a servir de base ao herdeiro do ademarismo, Ademar de Barros Filho, que agora no PDT de Leonel Brizola terá que enfrentar como pai a velha vassoura de Jânio Quadros. Eu entendo que eu represento uma proposta nova, uma alternativa adequada ao Brasil de 85, ao período pós-regime militar, portanto, muito mais autêntico que a velha proposta janista de hoje, que, ao meu ver, já fez e desfez. Este é o bairro de Vila Maria, considerado o maior reduto político de Jânio Quadros. A maioria dos votos que ele obteve para prefeito em 53 saiu daqui, um bairro de classe média na periferia de São Paulo, que hoje tem uma população de cerca de 1 milhão de habitantes. Nas ruas de Vila Maria, como em quase toda a cidade, os cartazes de Jânio estão de volta, desta vez prometendo segurança para o povo. Ex-professor de português, Jânio começou sua carreira em 47 como vereador. Em 14 anos de vida pública, ele foi 2 vezes deputado, prefeito, governador e finalmente presidente da República, cargo que renunciou 7 meses após ter tomado posse. Jânio transformou a vassoura no principal símbolo do seu credo político, varrer a corrupção. A última vez que o ademarismo enfrentou o janismo foi em 1962, numa eleição histórica pelo governo do estado de São Paulo. Esta foi a primeira vez que Jânio Quadros foi derrotado em uma eleição. Senhor Jânio, como é que o senhor está vendo esse reencontro com o ademarismo? Não vai haver propriamente reencontro. Tenho um tal poder de fogo que o senhor Ademar de Barros Filho pouco fará com a sua espingarda de tico-tico.
O quê? O quê? O quê? O trem. Que trem? Que trem? O trem de ferro. O trem de ferro. Como é mesmo que é? O quê? O trem. Que trem? O trem de ferro. Foi um desafio. Afinal, adaptar Grande Sertão Veredas para o teatro não é uma tarefa muito fácil, já que Guimarães Rosa criou uma linguagem própria. A peça tentou preservar ao máximo o texto de Guimarães, que conta a história da paixão do jagunço Reobaldo por Diadorim. Você acha que a peça mantém a estrutura básica do romance? Mantém, que é a travessia do personagem Reobaldo, e a gente se ateve a ela para fazer a adaptação. Na peça a gente revive a travessia do personagem, né? E o romance, ele é no plano da memória e da reflexão. Meu nome verdadeiro é Diadorim. Meu nome verdadeiro é Diadorim. Meu nome verdadeiro é Diadorim. Você acha que se Guimarães Rosa fosse vivo, ele iria gostar dessa adaptação? Eu acredito que sim, porque o trabalho da gente é um trabalho bem de criação, que eu acho que é a mesma coisa que ele fez. Trem de ferro é assim, ó, que vidão. Para o anteprojeto da nova Constituição. Essa série de concertos, um pianista muito especial, o brasileiro José Fegari, de apenas 24 anos, que no mês de junho ganhou o primeiro prêmio de um dos concursos mais importantes do mundo, o Van Cliburn, nos Estados Unidos. Esta é a primeira vez que ele se apresenta em São Paulo. Como é que foi esse concurso nos Estados Unidos? Estranhamente me senti muito bem. Outros concursos tendem a ser muito opressivos, tem muita pressão. Esse concurso foi tão bem organizado e a atmosfera foi tão boa que eu me senti bastante bem, graças a Deus. Quais compositores você irá tocar nessa sua apresentação em São Paulo? Vou tocar a Baquinas Brasileiras de Villa-Lobos, a Fantasia de Chopin e o Carnaval de Schumann. Daria para você tocar um trecho de Schumann para nós? Pois não, eu começo com um preâmbulo. Até sábado no 150 do Maxud Plaza. A última vez que estes três irmãos se apresentaram juntos foi no ano passado, para comemorar os 70 anos do pai, Dorival Caymmi. Desta vez, eles estão juntos novamente num show que leva o nome do seu novo disco, Nana, Dori e Danilo, e que deve sair em março. O espetáculo mostra toda a bossa no melhor estilo da família Caymmi, com composições que são verdadeiros clássicos da música brasileira. Agora, com este show, os irmãos Caymmi, além de cantarem músicas do pai, irão mostrar seus trabalhos individuais. Dori, como é que é, de repente, você se reunir com seus irmãos aí e mostrar um pouco da sua música, daquilo que você está acostumado a cantar sozinho? Acho que a ideia da gente poder ter liberdade de mostrar cada um o seu trabalho, né, ficou uma coisa diferente e gostosa de fazer. Quando vocês eram crianças, vocês costumavam cantar juntos? Sempre cantamos, sempre. Não me lembro de não ter sempre. Aí já agregavam outros, né? Que chamam mãe, empregada, papagaio, papai. Você acha que vocês estão correndo o risco de formar um trio, não? Olha, sabe por que não se forma mais trio? Porque um vai para um lado, outro vai para o outro. Quer dizer, Danilo, basicamente, Danilo e Tião Neto trabalham com o tom, tem um trabalho sério com o tom. O que é esse show? É isso, uma coisa bem brasileira. A velha escrava contava, aí vovó aprendia, vovó contava a mamãe, velhos casos que sabia, velhas histórias da Bahia. Passava de boca em boca, todo mundo repetia. Boa noite. Nunca se escrevia nada e de um tudo se sabia. Velhas histórias da Bahia. Jovens artistas que a Folha mostra até domingo no Salão da Velha Rotativa. Esta mostra reúne trabalhos de 19 jovens artistas plásticos. Neo-expressionismo,
transvanguarda são as definições que eles mesmos dão para as obras. E aqui elas dividem o espaço com a velha rotativa do jornal, unindo o moderno ao antigo, a reprodução industrial ao objeto único de arte. Os materiais usados pelos artistas vão da tela normal até pinturas sobre páginas de jornais cobertas com acrílico, um recurso que Sérgio Nikolichev usou quando estava sem material e acabou gostando. Uma nova